Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Na lição de hoje veremos que o conflito entre Jacó e Esaú revela para nós o quanto a divisão no seio familiar produz feridas profundas e duradouras. Veremos também que a preferência dos pais por um dos filhos, o engano e a falta de diálogo abriram espaço para o ressentimento, o ódio e a ameaça de morte entre os irmãos, transformando o lar em um ambiente de tensão e sofrimento. E o texto áureo da lição está lá em Gênesis capítulo 27, versículo 23, que diz assim: Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis capítulo 27, versículo 23. Verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. E a palavra-chave da lição é conflito, que pode ser definida como um desacordo, oposição ou choque de interesses, ideias, valores ou necessidades entre duas ou mais pessoas. O conflito é considerado um fenômeno natural das relações humanas e da vida em sociedade. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 27, verso do 1 ao 5 e versos 41 ao 44. E os objetivos da lição são enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque, mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. E aqui no tópico 1 da lição nós temos os filhos de Isaque. Sob o tópico 1, Isaque ora por um filho. Nós vamos lembrar que Isaque, quando está com 40 anos de idade, ele casa-se com Rebeca, filha de Betuel, que é sobrinho de Abraão. Até porque Betuel era filho de Milca e de Naor, que era irmão de Abraão. Logo, Isaque e Rebeca eram primos em segundo grau. Mas nós sabemos que esse tipo de relacionamento, de primo se casarem, de irmãos se casarem, era natural naquela época, ali no Oriente. Até porque o próprio Abraão casou-se com a sua irmã por parte de pai, chamada Sara. Todos nós sabemos que Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Então era natural esse tipo de relacionamento. Um outro ponto é que a semelhança de Sara, mãe de Isaque, a sua esposa Rebeca também era estéril. Rebeca também era estéril. E o texto vai dizer que, por causa disso, Isaque orou ao Senhor instantemente. Até porque nós vamos lembrar que Isaque, ele tinha uma promessa da parte de Deus de que a sua semente seria numerosa. Deus tinha prometido a ele, de que a semente dele seria numerosa. E Isaque cria nessa promessa. Mas, quem sabe, provando a sua fé, Deus permite que ele se case com uma mulher
estéril. Até porque, queridos, você tem uma coisa que Deus, uma das coisas, né? Uma das coisas que Deus se agrada imensamente em nós é quando nós exercemos fé nele. É quando nós temos fé, cremos nele. O próprio autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é algo que agrada imensamente a Deus. E é por isso que muitas das vezes ele permite que nós sejamos provados e nos achemos diante da impossibilidade, diante do impossível, para continuarmos a exercer fé nele, para continuarmos a ser dependentes dele, crendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, crendo que ele é fiel, crendo que ele é o Deus provedor e que faz tudo conforme lhe apraz. Então, Deus ele permite que muitas das vezes nós nos achemos em circunstâncias, em situações que humanamente o problema seja impossível de ser solucionado, para que nesse momento nós nos coloquemos em total dependência dele e ele venha e se manifeste em nossas vidas de forma poderosa, sobrenatural, realizando assim o milagre. E tudo isso para a glória dele. Aleluia, né? Para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E é isso que nós vamos ver também aqui na vida de Isaac. Isaac, ele tinha a promessa feita pelo próprio Deus, a sua esposa era estéril, mas ele, como já tinha a experiência, o exemplo dos seus pais, de um milagre, que na verdade ele, Isaac, era o próprio milagre, porque nós conhecemos a história e sabemos que Isaac era fruto de um milagre. Seus pais eram idosos, sua mãe era uma mulher avançada em idade e estéril, mas por uma ação divina, um milagre, concebeu e Isaac nasceu. Então ele era um milagre, E com base nessa experiência, em saber que ele era fruto de um milagre dos seus pais, realizado por Deus na vida dos seus pais, ele sabia a quem clamar. Então ele tinha certeza, convicção de que se esse Deus havia prometido, ele iria cumprir. E pelo que tudo indica, ele ora por um período de 20 anos. Período de 20 anos. Por quanto tempo, querido, você tem orado e aguardado uma resposta de Deus? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Isaac orou e aguardou o cumprimento da promessa por 20 anos. 20 anos. A Bíblia não entra em detalhes, mas nós podemos imaginar como seres humanos o quanto esses 20 anos foram angustiantes. Ele vendo ali, tendo relações com a intimidade com a sua esposa e nada dela conceber e engravidar, mas ele permanecia crendo, orando, aguardando o cumprimento dessa promessa. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele cria no Deus do seu pai Abraão, que agora era o seu Deus. E aí nós vamos para o subtópico 2, que diz assim: Rebeca fica grávida. Claro, era de se esperar. Deus é fiel.
Deus é fiel. E por que ela ficou grávida? Porque Deus ouviu a oração de Isaac. É interessante que nós não vamos ver nenhum registro de precipitação nesse sentido, né? Diferente de Abraão e Sara, Rebeca e Isaac aguardaram o cumprimento da promessa. E ela foi curada, Rebeca ela foi curada, e concebeu. E nós sabemos que naquele tempo não se tinha como saber o sexo do bebê, muito menos quantos bebês haviam no ventre, né, da mãe. Mas Rebeca, ela começa a perceber movimentos estranhos, né? Ela começa a perceber movimentos estranhos no seu ventre. Ela sabia que estava grávida, mas aqueles movimentos eram estranhos. E ela então vai consultar a Deus, né? Vai consultar a Deus. Não nos é detalhado aqui de que forma, né? Cremos que através da oração. E ela vai consultar a Deus. E aí Deus lhe responde, né? Como está lá em Gênesis capítulo 25, verso 22, 23, que diz assim: 2 nações, a resposta de Deus para ela, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aleluia. Gênesis capítulo 25, verso 22 ao 23. Então veja que em primeira mão Deus revela para Rebeca que ela estava carregando no seu ventre 2 bebês, ou seja, gêmeos. Primeira coisa, né? Gêmeos. E talvez eles esperassem um filho, né? Então Deus revela para ela que, diferente talvez da expectativa de ser apenas um filho, ela estava carregando no seu ventre gêmeos. E aí continua fazendo para ela uma revelação de caráter espiritual importante, porque Deus diz o seguinte: no seu ventre há 2 nações, né? Há 2 nações. E um povo vai ser mais forte do que o outro povo. E eles irão se dividir. E o maior servirá ao menor. Nós sabemos que aqui se trata, né, de Esaú e Jacó. E os descendentes de Esaú são os edomitas, que frequentemente são mencionados na Bíblia como inimigos de Israel. Se os irmãos lerem o profeta, né, só trazendo um exemplo, se os irmãos lerem o profeta Obadias, os irmãos vão ver ali uma profecia, né, de julgamento contra Edom, porque na invasão de Nabucodonosor a Judá, eles se alegraram com aquilo e, de certa forma, participaram, porque saquearam também ali, né? Ali as casas ali em Jerusalém, também capturaram aqueles que conseguiram fugir, e entregaram aos seus inimigos. Nós sabemos que ali era Deus usando, né, Nabucodonosor ali como juízo sobre Judá, mas Obadias, Deus levanta o profeta Obadias contra Edom, porque se alegrou, com a invasão, com a aflição, a calamidade que os seus irmãos
né, haviam passado e até, de uma certa forma, participou, né? E a questão da servidão, nós vamos ver se cumprir historicamente no período do reinado de Davi, né? Porque se os irmãos lerem lá 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, nós vamos ver ali que os edomitas eles se tornaram servos, né, do povo de Israel, ali no reinado de Davi. Então, historicamente, essa profecia ela se cumpre ali no período do reinado de Davi, né? E então a gente vê que aqui Deus, na sua presciência, ele já diz a Rebeca, né, o que estava havendo no seu ventre e o que iria se suceder. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, o nascimento dos gêmeos. E aí nós vamos ver que cumprindo-se o período ali de gestação, o período dos 9 meses, cumprindo-se os dias para a Rebeca dar luz, quando Isaac está com 60 anos, é por isso que entre o seu casamento e o nascimento dos seus filhos, nós entendemos que se passaram 20 anos. Então, quando ele está com 60 anos, nasce seus filhos gêmeos. Seus filhos gêmeos nascem. E o primeiro a sair do ventre da mãe, ou seja, o primeiro a nascer, ao primeiro que nasceu, foi dado o nome de Esaú, que significa coberto de pelos, peludo, cabeludo. Pois essa era a sua condição física no momento em que nasceu. Logo em seguida, agarrado ao seu calcanhar, agarrado ao calcanhar de Esaú, nasce outro bebê masculino, ao qual dão o nome de Jacó, que significa pegar pelo calcanhar, ou suplantar, ou o que segura o calcanhar, o suplantador. Então, nasce Esaú, e Jacó agarrado ao calcanhar, de Esaú. E aí chegamos aqui no tópico 2 da lição. Esaú vende sua primogenitura. Subtópico 2, preferência entre filhos. Bom, como nós já sabemos, os dois filhos de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, cresceram. Esaú se tornou perito em caça, gostava da vida no campo, do ar livre, de estar sempre ali em contato com a natureza, caçando os animais, ao passo que Jacó revelou-se um jovem mais voltado a uma vida doméstica, era uma pessoa mais simples, mais, quem sabe, mais pacata, ali habitante de tendas, quem sabe era aquele que estava mais presente ali com os pais. Mas essa diferença entre esses dois filhos, essa diferença gritante que houve entre eles, fez com que houvesse preferência da parte dos pais, por um dos filhos em detrimento do outro, que é o que não se deve haver, nem deve ser demonstrado pelos pais. Os pais eles não devem deixar crescer dentro de si uma preferência maior por um filho em detrimento do outro, muito menos demonstrar isso, Nós sabemos que é quase que involuntário. A gente sabe que tem filhos que são mais atenciosos, são mais carinhosos, atendem mais às expectativas dos pais. Tem filho que o pai, aquilo que o pai projeta para eles,
muitas das vezes, naturalmente, eles vão correspondendo, né? Ao passo que o outro, às vezes, é muito problemático, dá muito problema, é menos atencioso, é menos presente. Então, é natural, né? É quase que involuntário essa questão dos pais se apegar mais a um do que ao outro, mas não se deve demonstrar isso e nem deve dar muita vazão a esse sentimento. Né? Quem tem aí mais de 2 filhos, mais de um filho, né? Quem tem mais de um filho precisa se atentar a isso. Né? O amor, o tratamento, a atenção, até o momento de presentear, deve ser feito de forma igual. Né? Não deve haver, pelo menos não deve se demonstrar uma predileção por um filho em detrimento do outro, porque nós vamos ver que isso causa problema, como causou aqui na família de Isaac. Né? Nós vamos ver que Isaac, por gostar de caça, o texto bíblico mesmo fala isso, ele amava mais a Esaú. Ele tinha uma afinidade mais com Esaú, se aproximava mais de Esaú. Ao passo que Rebeca amava mais a Jacó. Ela, por ser mãe, está mais ali ligada aos afazeres domésticos. Ele, demonstrando também ser um rapaz mais tranquilo, ficou mais próximo da mãe, né? Agora, é bom que a gente deixe claro que o fato de Isaac amar mais a Esaú, isso não quer dizer que ele desprezava e não amava o seu filho Jacó. A gente precisa entender isso. O texto diz que ele amava mais. Esse amava mais quer dizer que ele tinha uma proximidade maior. Mas ele amava, sim, seu filho Jacó também. E não desprezava. A mesma coisa era Rebeca. Ela não desprezava Esaú. Agora, ela tinha uma maior afinidade com Jacó. E aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, que vai falar sobre o valor da primogenitura. E o comentarista ele vai nos lembrar que o filho primogênito, o filho já está se referindo a homem, né, o sexo masculino, e todos os animais que eram nascidos nessa posição, eles eram consagrados ao Senhor, em lembrança, em comemoração do juízo de Deus que havia ocorrido lá no Egito, né, contra os egípcios, na época que o povo de Israel estava cativo. Então, os primogênitos, eles eram consagrados a Deus. Isso nós podemos conferir lá em Êxodo capítulo 13, versículo 2, e Êxodo capítulo 22, verso 29. Então, era algo que Deus havia requerido para si, os primogênitos. Tanto fazia seu filho, como também os animais. Bom, agora o que era a primogenitura? A primogenitura é o direito ou a tradição que confere ao filho mais velho, o primogênito, privilégios especiais na sucessão ou na herança dos pais. Por sua primogenitura, ele recebe uma porção dobrada da herança paterna. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. A herança paterna é dividida entre o número de filhos, e o primogênito sempre tem direito a 2 dessas porções. Assim, por exemplo, se os filhos são 9, o primogênito recebe 2 porções, e aos outros 8 distribuem-se as 7 porções restantes. Lembrando que, acompanhando a bênção da primogenitura, vem também a responsabilidade de ser o protetor e líder da família. E no caso da família de Abraão, aquele que herda a primogenitura
herda também o pacto abraâmico. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição. Esaú vende seu direito à primogenitura. Nós vamos lembrar que em determinado dia, Jacó, que era muito ligado às questões domésticas, que era muito próximo à sua mãe e que, por certo, havia aprendido a cozinhar com ela, prepara um guisado muito especial. Prepara um guisado muito saboroso. E nesse dia, Esaú, retornando das suas caçadas, cansado e faminto, e por certo foi um dia em que não havia conseguido nada, quando ele sente o aroma agradável das especiarias, do prato, da comida que seu irmão havia preparado, ele não resiste. Ele não resiste. Não resiste o direito, o desejo, não resiste ao desejo de experimentar do prato, da comida que o seu irmão tinha preparado. E aí vai conversar com ele. Porque a tentação é assim. Ela se apresenta ou quando nós estamos fragilizados, ou naquilo em que somos mais fracos. Ela se apresenta assim. E aí nós precisamos estar atentos, ter discernimento para não perder a nossa bênção, para não perder a nossa posição, aquilo que já é nosso por direito. E aí nós vamos ver que ele vai conversar com o irmão, e aí ele diz: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Estou cansado. Cacei, por certo, não havia achado nada, estava faminto, cansado. E aí ele pede, para o irmão deixar que ele experimente, que ele coma daquele guisado vermelho. Jacó, então, percebe que ali é a oportunidade que há muito esperava. Ele percebe que ali é a oportunidade, que ele esperava. Até porque, irmãos, muito provavelmente, não podemos assim ser dogmáticos, mas muito provavelmente o texto ele nos permite inferir ou especular que Rebeca já havia contado a seu filho Jacó sobre aquilo que Deus havia revelado para ela, de que o maior serviria ao menor, de que ele era que assumiria a liderança. A gente sabe que culturalmente isso era quase que impossível, porque quem havia saído primeiro era Esaú. Mas Deus, irmãos, quando Ele quer, aí é que a gente pode aplicar essa palavra, Quando Ele quer, Ele age, e o protocolo dos homens são assim, mas Ele muda. Ele age e a coisa ocorre da forma como Ele quer. Ele não está sujeito à cultura, aos costumes humanos. Não, se Ele quiser, Ele inverte. Então, culturalmente, era Esaú, o primogênito. Era Esaú que iria assumir quando o pai morresse, mas para Deus não. Deus já havia dito, não. O maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. E aí nós vamos ver que isso aqui tem uma profundidade espiritual, não é só... Porque a gente vai ver que Esaú não serviu a Jacó em momento algum, mas os seus descendentes serviram. Nós já falamos, sobre os edomitas.
Os edomitas que eram descendentes de Esaú, e que historicamente isso se cumpre, a questão da servidão, lá no reinado de Davi, cerca de 1000 anos depois. Você pode conferir isso, se eu não me engano, lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14. Quando, inclusive, eles serviram e pagaram tributos ao povo de Israel. Então, isso tem um alcance maior, um alcance espiritual, um alcance histórico, que a gente vê se cumprir. Então, ele sabia dessa profecia, das palavras do próprio Deus, e ele dava valor à primogenitura, a todas as bênçãos que ela trazia sobre o primogênito, a posição, os privilégios e as responsabilidades. Mas ele queria, ele desejava, ao passo que ele olhava e via que o seu irmão Esaú, ele não dava muito valor. O que a gente pode inferir do texto, que Esaú não dava muito valor. Então Jacó vê que ali é uma oportunidade dele negociar, e ele não perde tempo. Aí ele diz: olha, vende-me hoje a tua primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 31. Dou o guisado a você, dou o prato de guisado vermelho a você, essa comida saborosa, mas antes, venda-me hoje, agora, a sua primogenitura. E aí Esaú responde, eis que estou a ponto de morrer, olha o desprezo, eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve logo a primogenitura? Eu estou com fome aqui, estou cansado. O que é que me serve isso aí? Desprezou, Aí Jacó, usando de sua esperteza, exigiu que o irmão negociasse sob juramento. Ele disse, Esaú então, ele diz, Jacó, usando de sua esperteza, exige que o irmão negocie sob juramento. E aí Esaú, então, jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Aí o texto bíblico diz que ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 34. Muito cuidado, querido, para que você não despreze valores eternos, valores espirituais eternos, bênçãos, até que sejam materiais mais significativas, em troca de saciar algo imediato. A gente precisa ter muito cuidado. Cuidado você, eu preciso também ter cuidado, para que eu não troque valores espirituais eternos por coisas imediatas, porque eu quero satisfazer uma necessidade imediata, porque aí foi isso que nós vimos aqui. Ele estava com fome, estava cansado, ele queria comer, eu quero comer agora, eu estou com fome. O que é que me... Não, tome aí, jurou, vendeu, trocou, comeu, se satisfez, mas acabou. Comeu, o prato está vazio, acabou, passou. E passados os dias ele ia sentir fome de novo. Mas aquilo que ele tinha desprezado era duradouro. E a gente precisa ter cuidado, Porque às vezes a gente é posto em situações assim, A gente tem algo seguro, privilégios, coisas que só vão fazer com que a gente continue crescendo, E aí, por causa de uma situação, de uma oportunidade, de uma, entre aspas, uma vantagem, momentânea aqui, a gente troca aquilo que já é seguro, duradouro,
que já foi construído por uma oportunidade aqui para satisfazer um desejo nosso, e aí a gente satisfaz aqui, mas perde. É o caso aqui é o caso de Esaú. Ele troca a sua primogenitura com tudo aquilo que nós já falamos, que ela traz, que ela carrega, as bênçãos, os privilégios, por um prato de guisado vermelho. E aí chegamos no tópico 3 da lição, que diz: Rebeca induz Jacó ao pecado. Sobre o tópico 1, Isaac manda Esaú preparar um guisado. E o texto bíblico vai nos dizer que Isaac ele já está avançado em idade, já está velho. E as vistas já não estão muito boas, ele já está quase cego. Então, nessa condição, ele chama o seu filho predileto, chama Esaú, pede para Esaú ir caçar e preparar um prato dessa caça, como ele gostava. Preparar um prato de refeição dessa caça, como ele gostava. E que após isso ele lhe daria a sua bênção, lhe concederia a sua bênção. Quando Esaú toma ali o seu arco, os seus utensílios de caça e parte, Rebeca, que estava escutando, chama então Jacó e conta-lhe o pedido que o pai havia feito ao seu irmão Esaú. E em seguida vai expor a ele o plano para que ele recebesse a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E aqui, irmãos, nós vemos logo de início mais um exemplo de impaciência. Nós vemos aqui um exemplo de impaciência para esperar o cumprimento da promessa. Mais um exemplo de fragilidade humana para confiar, para entender que Deus ele é fiel, para confiar na fidelidade de Deus, para crer que vai acontecer como ele disse que vai acontecer, ainda que o cenário se mostre diferente, se mostre desfavorável, porque foi isso que Rebeca viu. Ela tinha a promessa de Deus, de que o maior serviria ao menor, mas diante do que ela estava vendo ali, a ponto de se concretizar, que era Isaac conceder a bênção a Esaú, ela se desesperou, e aí chamou Jacó para, então, juntamente com ele, pôr em prática o plano, que por certo ela já havia elaborado. E aqui, irmão, trazendo para nós, o que a gente pode aprender daqui é justamente isso. Confiar. Confie, meu irmão. Confie, minha irmã. Deus não lhe prometeu, Deus não te levou para esse lugar e não disse que iria ser assim, assim, assim. Mas, irmão Gilmar, eu estou vendo um cenário diferente, eu estou vendo um cenário desfavorável, eu estou vendo as coisas acontecendo ao contrário. Permaneça confiando. Permaneça na posição. Não deixe de crer, não fique impaciente. Não queira resolver com a força do seu braço. Não queira. Se Deus disse que vai acontecer assim, aguarde, porque os caminhos do Senhor não são os nossos. Às vezes nós temos um protocolo, Deus ele nos faz uma promessa, ou nos leva para um lugar e a gente acha que vai acontecer, a gente já diz, deve acontecer, Deus disse que vai ocorrer isso, então deve acontecer assim, 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 assim. A gente já tem o olhar humano e já estabelece como vai acontecer, mas não.
Os caminhos do Senhor não são os nossos. E, com certeza, ele não usa de engano. Porque há pessoas que, quando lê aqui essa história, né, dizem, a Rebeca agiu certo, ela agiu porque ela tinha que agir. Não, irmão. Os caminhos do Senhor são caminhos de luz, são claros. Deus, ele é santo. Ele não se utiliza de engano, de subterfúgios. Não. Deus é santo, justo, imutável, luz. Né? Ele é o Pai das luzes em quem não há sombra de variação. Deus não precisa de subterfúgio para que o seu propósito, aquilo que ele decretou, se estabeleça. Não. Não. Então, aqui, Rebeca, ela olhou e disse, não, peraí, Deus disse que a bênção da primogenitura vai ser de Jacó. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso para ela. Culturalmente, a liderança ia ser do menor. E aí ela se desespera, não, peraí, mas eu estou vendo aí, Isaac chamou Esaú, pediu para ele preparar um prato, né, da caça, caçasse e fizesse uma refeição para, oh meu Deus. Não, aí se desesperou, não, irmão. A gente precisa se manter. Não, a coisa está acontecendo diferente, mas eu confio no meu Deus, que no momento dele, ele vai entrar com mão forte. No momento dele, ele vai intervir com mão forte. Aleluia. E aquilo que ele disse, que ele decretou, aquilo que é propósito dele, vai se estabelecer. Então, não precisa se desesperar. Por quê? Quando ela se desespera, planeja e põe o plano de engano em prática, certo, nós sabemos, nós vamos ver adiante, que Jacó, ele foi abençoado, mas a custo de quê? Porque nós vamos ver que o próprio Jacó, quando ela expõe para ele, né? Então ele diz, minha mãe, se meu pai descobrir, em vez de bênção, eu vou trazer para mim maldição. Aí ela diz, seja sobre mim sua maldição. Assumindo aquilo que não precisava assumir. Assumia, né? Porque é isso, quando a gente se precipita e quer agir conforme a força do nosso braço, de acordo aos subterfúgios que são próprios do ser humano usar, quando se vê ameaçado, em um desses subterfúgios, desses meios, é um engano, a gente assume consequências que de repente a gente não suporta. Porque lembra que nós já falamos em uma lição que as decisões estão sob o nosso controle, mas as consequências das decisões não. E elas vão vir, com certeza, né? Então ela deveria se manter ali, tá vendo? Mas o Senhor, ele disse que o maior servirá ao menor. Então vou aguardar, estou confiante. Ou até apresentar-se ao Senhor, né? Mas não, ela quis agir, né? Agiu e induziu Jacó a enganar o seu pai. O ponto que é bom nós salientarmos é que quando nós observamos bem Esaú, a pessoa de Esaú, nós vamos ver que ele não era, como até nós já falamos, uma pessoa inclinada às coisas espirituais. Ele não era. Porque quando Esaú ele estava com 40 anos, ele casou-se com 2 mulheres da tribo cananeia, dos heteus. Lembra? Esaú, ele casou com 2 mulheres cananeias, ali da tribo dos heteus, Judite e Basemate. Né? Ou seja, mulheres pagãs fora do pacto abraâmico. Olha aí. Olha aí. O homem, ele estava fora da vontade de Deus, ele estava fora dos desígnios de Deus. Casou com 2 mulheres pagãs fora do pacto, trazendo para o meio da sua família
amargura, porque o texto vai dizer que ambas foram para Isaac e Rebeca, né, uma amargura de espírito. Uma amargura de espírito. E nós podemos imaginar, irmãos, o clima de hostilidade, né, e paganismo que se estabeleceu na família do patriarca Isaac, quando Esaú casou com essas duas mulheres. Então você, por aí, a gente vê que Esaú, ele não era uma pessoa muito... Ele não dava, né, valor a essas questões no âmbito espiritual. É tanto que muitos intérpretes, eles acreditam que o fato de Esaú casar-se com mulheres estrangeiras já era um sinal, né, de que ele não dava importância, não levava a sério essa questão da primogenitura, de que ele deveria ser o sucessor do pai e continuar liderando a família, principalmente a adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, Isaac. Esaú, quando ele casa e se envolve com essas duas mulheres, ele está mostrando que ele não levava muito a sério a questão do pacto abraâmico, e que Deus já havia rejeitado. Com certeza, irmãos, Deus já havia o rejeitado. É por isso que, ainda no ventre da mãe, Deus diz a Rebeca, olha, eles vão se dividir. Deus é presciente, né? Conhece de antemão todos os acontecimentos, né, de forma perfeita, absoluta. Então Deus disse, olha, eles vão se dividir e o maior vai servir ao menor. Por quê? Porque o maior não vai dar importância à posição dele. Ele não vai atentar para as suas responsabilidades, principalmente espirituais. Ele não vai se atentar. Deus já sabia, já conhecia. Então, já tinha sido rejeitado por Deus. E de alguma maneira, Deus havia revelado a Rebeca, acerca do maior servir ao menor, e de alguma maneira isso iria se cumprir. Claro, isso se cumpriu historicamente, mas eu falo no sentido de que a bênção da primogenitura seria para Jacó. Então Rebeca não precisava intervir, assumindo, como eu já falei, uma responsabilidade desnecessária. Mas nós vamos ver que ela põe o seu plano em prática, e quando Jacó pondera, como eu já falei, sobre as diferenças físicas dentre ele e o seu irmão, Rebeca, então, declara, sobre mim seja a sua maldição. Então Jacó vai ao rebanho, toma ali 2 cabritos, traz para sua mãe, que prepara um prato com o gosto do marido, porque ela conhecia o gosto do marido, de Isaac. Pega a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, e veste em Jacó, e com a pele dos cabritos cobre os braços cobre os braços, as mãos e o pescoço de Jacó. E aí nós chegamos aqui no subtópico 3 da lição, porque nós já falamos aí do subtópico 2, sobre os planos de Rebeca, e agora no subtópico 3 nós vamos falar sobre as consequências dos atos de Jacó. As consequências. Nós já conhecemos a história, sabemos que Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, que mesmo desconfiado, lhe concede a bênção, abençoa Jacó no lugar de Esaú. E quando Esaú retorna da caça com o prato já feito para dar a seu pai, descobre que foi enganado, por Jacó, que Jacó recebeu a sua bênção em seu lugar, já tinha sido abençoado em seu lugar. E aí já era tarde, O texto vai dizer que
que quando ele fica sabendo, ele dá um brado com profundo amargor, mas já era tarde. Já era tarde. Ele não havia valorizado, né? Ele não valorizou. E de não valorizar, chega um momento que perde definitivamente. O próprio Isaac afirma, né? Veio teu irmão e astuciosamente tomou a tua bênção. Esaú, ele passa a odiar seu irmão e maquina matá-lo. Isaac, ele não podia, né, mais revogar a bênção da primogenitura, que já havia sido pronunciada sobre Jacó. O que restava a Esaú era amargar, né? Amargar aquilo que ele, na verdade, já havia desprezado há muito tempo. Há muito tempo já havia desprezado. Como nós já falamos, ele fazia aquilo que estava na sua vontade, né? Casou com 2 mulheres fora do pacto, vendeu ali por um prato de guisado, e agora estava chorando por quê? Você não dava valor? Agora que chegou a hora mesmo, a hora H que você vai despertar, mas agora já era. Né? Agora eu falei até o linguajar, né, irmãos? Popular, né? Agora já foi, já não tem mais jeito. Seu irmão veio, né? E aí nós vamos ver que Jacó paga também um preço, né? Porque ele vai se tornar fugitivo do seu irmão. Porque Rebeca, com medo de Isaac matá-lo ainda naqueles dias, ela de alguma forma fica sabendo que Esaú agora estava com ódio do seu irmão, querendo matá-lo, assim que seu pai Isaac morresse. Então ela acerta com ele que ele deveria ir ali para Padã Arã, né? Para a casa do seu tio Labão. Só que aí ela traz um argumento para Isaac diferente. Ela argumenta, né, para que Isaac apoiasse ela argumenta que Jacó deveria ir ali para a terra dela, para o lado dos parentes dela ali, a fim de que ele não casasse uma daquelas mulheres pagãs, porque aquelas outras 2 mulheres que Esaú já havia casado tinha trazido muitos problemas, né? O texto diz que foi um amargor de espírito, tanto para o pai como para a mãe. Então, ela usa esse argumento e Isaac, então, abençoa Jacó e despede. E Jacó sai fugitivo. Então, irmãos, a gente vê que, na verdade, ele foi abençoado, se cumpriu aquilo que está dentro do propósito de Deus, né? Mas com consequências que eles não precisavam sofrer se eles aguardassem, se eles continuassem esperando e crendo na fidelidade de Deus. Então, essa é a grande lição que a gente tira daqui. Irmãos, o cenário está desfavorável àquilo que Deus me prometeu. Puxa, Deus me prometeu e eu tenho caminhado para esse fim aqui, para receber essa bênção, esse reconhecimento, né? Para assumir essa posição, e eu estou vendo a iminência de outro assumir. Acalme-se, continue crendo, descansa seu coração. Se Deus te prometeu, meu amado, minha amada, vai se cumprir, não precisa se desesperar. Eu vou sair do ministério, eu vou falar com o pastor, eu vou... Não, fique tranquila, permaneça servindo a obra, permaneça fazendo, desenvolvendo as atividades que vier à tua mão, conforme a sua força. Permaneça em obediência, lembra? A bênção está atrelada à obediência. Permaneça. Continue na sua posição. Não se remova da sua posição de servo obediente.
Porque se é de Deus, vai se cumprir de alguma forma ou de outra. Deus tem os seus caminhos. Ninguém pode frustrar os planos e os propósitos dele. Homem algum. Porque se nós quisermos ir pela força do nosso braço, aí a gente até consegue, mas as consequências, olha de novo, as consequências, e nós vamos ver que Rebeca nunca mais viu o filho. Nunca mais viu o filho. Ela pensou, lê o texto lá, que seria algo temporário, rápido, mas a fuga a gente vai ver lá adiante, que a fuga de Jacó se estendeu aí por pouco mais de 20 anos. Quando ele retornou, a mãe já tinha morrido, já estava enterrada. Nunca mais Rebeca viu o filho, nem o filho viu a mãe. Então, irmãos, é melhor esperar. É melhor esperar. E aqui chegamos à conclusão da lição. Vimos nessa lição que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição, de mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, seu ministério. Um forte abraço e fique com Deus. E até a próxima lição, se assim o nosso bom Deus permitir.